Olá, ouvinte! Seja muito bem-vindo ao Ouvir para Crescer, o seu espaço dedicado à leitura e ao autodesenvolvimento. Eu sou o Rafael e estou aqui para guiá-lo em uma jornada literária que vai além das páginas dos livros. A cada episódio vamos explorar um novo capítulo de obras inspiradoras que nos ajudam a crescer. Hoje vamos continuar a leitura do livro Pai Rico, Pai Pobre, entrando no terceiro capítulo. Então prepare-se para anotar insights, refletir sobre suas próprias experiências e, claro, se inspirar. Vamos juntos nesta jornada de autodescoberta e crescimento pessoal. Sem mais delongas, vamos ao conteúdo? Lição 3. Cuide do seu negócio. Os ricos se concentram na coluna dos ativos, enquanto todos os outros focam em suas demonstrações financeiras. Em 1974, Ray Kroc, fundador do McDonald's, foi convidado a fazer uma palestra para uma turma de MBA na Universidade do Texas, em Austin. Um amigo meu, muito querido, Kate Cunningham, era aluno dessa turma. Depois de uma exposição forte e inspiradora, os estudantes perguntaram a Ray se gostaria de se juntar a eles em um bar que frequentavam para tomar uma cerveja. Ray aceitou gentilmente. Qual é o meu negócio? Perguntou Ray quando todo mundo já estava com o seu copo de cerveja. Todos riram, conta Kate. A maior parte da turma pensou que Ray estivesse brincando. Ninguém respondeu, e Ray repetiu a pergunta. Em que negócio vocês pensam que eu atuo? Os estudantes soltaram uma gargalhada e finalmente uma alma corajosa gritou. Ray! Há alguém no mundo que não saiba que você está no ramo dos hambúrgueres? Ray deu uma risada. Achei que vocês fossem responder isso mesmo. Senhoras e senhores, não atuo no ramo de hambúrgueres. Meu negócio são imóveis. Kate conta que Ray passou um bom tempo explicando seu ponto de vista. Em seu plano de negócios, Ray sabia que o principal foco era a venda de franquias de hambúrgueres, mas nunca perdeu de vista a localização de cada uma delas. Ele sabia que os imóveis e sua localização era o principal fator de sucesso das franquias. Basicamente, a pessoa que compra a franquia paga pelo imóvel em que ela está situada para a organização de Ray Kroc. Atualmente, McDonald's é o maior proprietário individual de terrenos no mundo, superando até a Igreja Católica. O McDonald's é proprietário de alguns dos cruzamentos e esquinas mais valiosos, não só dos Estados Unidos, como também de outras partes do mundo. Kate diz que essa foi uma das mais importantes lições que recebeu em sua vida. Atualmente, Kate é proprietário de Lava Rápidos, mas seu negócio são os terrenos que estão por baixo deles. O capítulo anterior terminou com diagramas ilustrando que a maioria das pessoas trabalha para todo mundo, menos para elas mesmas. Elas trabalham em primeiro lugar para os donos das empresas, depois para o governo, ao pagar impostos, e finalmente para o banco em que fizeram o financiamento imobiliário. Quando garoto, não havia nenhum McDonald's por perto. Contudo, meu pai rico ensinou a mim e a Mike a mesma lição que Ray Kroc deu na Universidade do Texas. É a lição 3 dos ricos. O segredo é: cuide do seu negócio. Os problemas financeiros geralmente resultam do trabalho de uma vida toda feita em outras pessoas. Muita gente chegará sem nada ao fim de uma vida inteira de trabalho. Nosso atual sistema de ensino se concentra em preparar a juventude para os empregos por meio do desenvolvimento de habilidades acadêmicas. Suas vidas girarão em torno de seus salários, ou, como mostrado anteriormente, da coluna de renda. Depois de desenvolvidas as habilidades acadêmicas, os estudantes vão para níveis mais elevados de ensino, a fim de desenvolver suas habilidades profissionais. Eles estudam para se tornar engenheiros, cientistas, cozinheiros, policiais, artistas, escritores e etc. Suas habilidades profissionais lhe permitirão ingressar na força de trabalho e trabalhar por dinheiro. Mas há uma grande diferença entre profissão e seu negócio. Muitas vezes pergunto às pessoas: qual é o seu negócio? Elas respondem: sou bancário. Então lhes pergunto se são donas do banco. Em geral retrucam: não, eu trabalho para o banco.
Nesse caso, está se confundindo profissão com negócio. Sua profissão pode ser a de bancário, mas elas ainda não são donas da empresa. Um dos problemas com a escola é que frequentemente você se transforma naquilo que estuda. Você estuda, digamos, culinária, se torna um chefe. Se estuda direito, se torna um advogado. E se você estuda mecânica de automóveis, se tornará um mecânico. O erro de se tornar aquilo que estuda é que muitas pessoas se esquecem de cuidar do seu negócio. Passam a vida cuidando dos negócios de outras pessoas e as enriquecendo. Para ter segurança financeira, a pessoa precisa cuidar do seu próprio negócio. Ele gira em torno da sua coluna de ativos, em oposição à sua coluna de renda. Como dito anteriormente, a regra 1 é conhecer a diferença entre um ativo e um passivo e comprar ativos. Os ricos se concentram na coluna dos ativos, enquanto todos os outros focam em suas demonstrações financeiras. É por isso que ouvimos com tanta frequência: preciso de um aumento, se pelo menos conseguisse uma promoção, vou voltar a estudar para arrumar um emprego melhor, vou fazer hora extra, quem sabe consigo mais um emprego, vou me demitir em 2 semanas, encontrei um emprego com salário melhor. Em alguns círculos, essas são ideias sensatas. Contudo, se prestar atenção em Ray Kroc, verá que ainda não está cuidando do seu negócio. Todas essas ideias ainda focam a coluna de renda e só ajudarão a pessoa a ter mais segurança financeira se o dinheiro adicional for utilizado na aquisição de ativos geradores de renda. A principal razão pela qual os pobres e a classe média são conservadores do ponto de vista financeiro, o que significa não posso me arriscar, é que não têm um embasamento financeiro, apenas agarram-se a seus empregos, fazem o que é seguro. Quando o corte de pessoal se tornou a tendência, milhões de trabalhadores descobriram que seu chamado maior ativo, sua residência, os estava comendo vivos. Seu ativo, chamado de casa, ainda lhes custava dinheiro a cada mês. Seu carro, outro ativo, os devorava. Os tacos de golfe guardados na garagem e que tinham custado $1.000 já não valiam isso. Sem segurança no emprego, não tinha nada a que recorrer. O que pensavam que eram ativos não os podia ajudar a sobreviver em uma época de crise financeira. Imagino que todos nós já tenhamos preenchido uma ficha de cadastro para solicitar um financiamento imobiliário ou de um automóvel. É bem interessante olhar para o item patrimônio líquido, porque é isso que os bancos e as práticas contábeis aceitam como ativo de uma pessoa. Certo dia, minha posição financeira não parecia muito boa para obter crédito, de modo que incluí meus tacos de golfe, minha coleção de arte, livros, aparelhos eletrônicos, ternos Armani, relógios de pulso, sapatos e outros objetos pessoais, a fim de aumentar o montante da coluna dos ativos. O empréstimo, entretanto, foi recusado, porque eu tinha muito dinheiro investido em imóveis. Os responsáveis pela concessão de empréstimos não gostaram do fato de eu obter uma parte tão grande da minha renda de apartamentos alugados. Queriam saber por que eu não tinha um emprego formal com um salário. Não questionaram os ternos Armani, os tacos de golfe ou a coleção de arte. A vida às vezes é difícil para quem não se encaixa no perfil padrão. Tenho arrepio sempre que ouço alguém dizendo que seu patrimônio líquido é de $1 milhão ou de $100 mil ou de qualquer outro valor. Um dos motivos por que o patrimônio líquido não é um indicador acurado é simplesmente porque no momento em que começa a vender seus ativos, seus ganhos são tributados. Muitas pessoas se envolvem em dificuldades financeiras quando sua renda é reduzida. Pagam empréstimos, vendem seus ativos. Mas seus ativos em geral só podem ser vendidos por uma fração do valor declarado em seu balanço patrimonial. Ou, se houver um ganho na sua venda, será tributado. De modo que, repito, o governo pega uma parte dos ganhos, reduzindo assim o montante disponível para auxiliá-los a sair da dívida. Por isso, costumo dizer que o patrimônio líquido de alguém frequentemente vale menos do que se pensa. Comece a cuidar do seu negócio, mantenha seu emprego, mas comece a comprar ativos reais e não passivos ou objetos pessoais que perdem seu valor real assim que chegam à sua casa.
Um carro novo perde cerca de 25% do preço que você paga no momento em que sai da concessionária. Não é um ativo verdadeiro, mesmo que seu banco permita que você o liste entre seus ativos. Meu novo taco de titânio, que custou $400, passou a valer 150 no momento em que pisei no campo de golfe. Reduza as despesas e os passivos e forme diligentemente uma base sólida de ativos. Para os jovens que ainda não saíram de casa, é importante que seus pais lhe ensinem a diferença entre ativos e passivos. Faça com que seus filhos comecem a construir uma base substancial de ativos antes que saiam de casa. Casem-se, comprem um imóvel, tenham filhos e se encontrem em uma situação financeira difícil, agarrando-se a um emprego e comprando tudo a crédito. Vejo muitos jovens casarem e se verem aprisionados em um estilo de vida que não lhes permite sair do sufoco das dívidas durante a maior parte da sua vida de trabalho. Para muitas pessoas, quando o último filho sai de casa, os pais constatam que não se prepararam adequadamente para a aposentadoria e começam a tentar economizar algum dinheiro. Então, seus próprios pais adoecem e eles se deparam com novas dificuldades. Qual é o tipo de ativo que sugiro que você e seus filhos adquiram? No meu mundo, ativos reais se agrupam em várias categorias diferentes, como negócios que não exijam a minha presença. Sou dono deles, mas são administrados por outras pessoas. Se eu tivesse que trabalhar neles, não é um negócio, torna-se uma profissão. Outras coisas como ações, títulos, imóveis que geram renda, promissórias, royalties de propriedade intelectual como música, literatura e patentes. Tudo que tenha valor, gere renda ou se valorize e tenha um mercado líquido. Quando garoto, meu pai instruído me incentivava a procurar um emprego seguro. Meu pai rico, por outro lado, me incentivava a investir naquilo que me agradasse. Se você não gostar dos seus ativos, não cuidará deles. Comecei a adquirir imóveis simplesmente porque adoro prédios e terrenos. Gosto de comprá-los. Poderia passar o dia analisando propriedades. Quando surgem problemas, não são tão graves a ponto de mudar o meu apreço pelos imóveis. Pessoas que detestam imóveis não deveriam comprá-los. Adoro ações de pequenas empresas, especialmente aquelas que estão iniciando suas atividades. A razão é que eu sou um empreendedor, não um homem de grandes empresas. Quando jovem, trabalhei em grandes organizações como Standard Oil da Califórnia, a Marinha dos Estados Unidos e a Xerox Corporation. Apreciei o tempo que lá passei e tenho boas lembranças, mas eu sabia lá no fundo que não era um homem de organizações. Gosto de iniciar empresas, não de geri-las. Não compro, em geral, ações de pequenas empresas e às vezes até inicio a empresa e depois a levo ao mercado. Pode-se fazer fortunas com a emissão de novas ações e eu gosto desse jogo. Muitas pessoas têm medo de pequenas empresas e as consideram arriscadas, e de fato o são. Mas o risco sempre é menor se você gostar daquilo em que está investindo, compreender e conhecer o jogo. Com pequenas empresas, minha estratégia é de investimento, é me desfazer das ações no prazo de 1 ano. Por outro lado, minha estratégia para os imóveis é começar com pouco, depois trocá-los por imóveis maiores e, portanto, adiar o pagamento dos impostos sobre os ganhos. Isso permite que seu valor aumente acentuadamente. Costumo ficar com os imóveis no máximo 7 anos. Durante anos, mesmo quando eu estava na Marinha ou na Xerox, fiz o que o meu pai rico aconselhava. Fiquei no meu emprego, mas ainda assim cuidava dos meus negócios. Estava atento à minha coluna de ativos, negociava com imóveis e ações. O pai rico sempre destacava a importância de proficiência financeira. Quanto mais eu entendesse a contabilidade e a gestão do dinheiro, melhor poderia analisar investimentos e, por fim, construir a minha própria empresa. Eu não incentivava ninguém a iniciar uma nova empresa, a menos que realmente o deseje. Conhecendo o que conheço quanto à direção de um negócio,
não recomendaria a tarefa a ninguém. Em certos casos, quando a pessoa não consegue um emprego, iniciar uma empresa pode ser uma solução. As chances, entretanto, são adversas. 9 entre 10 empresas vão à insolvência em 5 anos. Das que sobrevivem os primeiros 5 anos, 9 entre cada 10 também quebram. Se realmente tem o desejo de ter sua própria empresa, vá em frente. Se não for esse o caso, fique no seu emprego e cuide dos seus negócios. Quando digo para cuidar de seus negócios, refiro-me à formação e à manutenção de uma coluna sólida de ativos. Se um dinheiro entrar nela, nunca o deixe sair de lá. Pense deste modo: depois de entrar em sua coluna de ativos, o dinheiro passa a ser seu empregado e não deve mais sair de lá. O melhor disso tudo é que o dinheiro trabalha sem reclamar, 24 horas por dia, e pode fazê-lo durante gerações. Mantenha o seu emprego, seja um ótimo funcionário, mas construa sua coluna de ativos. À medida que o seu fluxo de caixa cresce, você pode comprar alguns artigos de luxo. Uma distinção importante é que os ricos compram os artigos de luxo por último, enquanto os pobres e a classe média tendem a fazê-lo antes. Nos Estados Unidos, essas pessoas frequentemente compram itens de luxo, como casas grandes, diamantes, peles, joias ou barcos, porque desejam aparentar ser ricos. Parecem ricos, mas na verdade estão afundando em dívidas. As pessoas que já têm dinheiro, os ricos em longo prazo, constroem primeiro sua coluna de ativos. Então, com a renda gerada por essa coluna, compram os supérfluos. Os pobres e a classe média compram futilidades com o seu próprio suor e com a herança dos filhos. Um luxo verdadeiro é uma recompensa por ter investido e desenvolvido uma coluna de ativos. Por exemplo, quando minha mulher e eu auferimos uma renda maior com nossos apartamentos, ela comprou sua Mercedes. Ela não fez nenhum trabalho extra ou arriscou sua parte, porque os imóveis compraram o carro. Contudo, ela teve que esperar durante 4 anos enquanto o portfólio de imóveis crescia, e finalmente começou a gerar renda extra suficiente para pagar o carro. Mas o supérfluo, a Mercedes, foi uma verdadeira recompensa, porque ela provou que sabia como aumentar sua coluna de ativos. Esse carro significa muito mais para ela do que apenas outro carro bonito. Significa que utilizou sua inteligência financeira para adquiri-lo. Em vez disso, o que muita gente faz é comprar compulsivamente um carro ou outro bem de luxo a crédito. Podem estar se sentindo entediadas e desejam apenas um brinquedo novo. Comprar um supérfluo a crédito leva alguém, mais cedo ou mais tarde, a se ressentir, porque o endividamento se torna um ônus financeiro. Depois de dedicar seu tempo e investir em seus negócios, você estará pronto para aprender o maior segredo dos ricos, o que põe muitos à frente da multidão. E assim chegamos ao final do nosso capítulo de hoje. Espero que você tenha gostado da nossa leitura e que as palavras deste livro tenham ressoado com você tanto quanto ressoaram comigo. Se você gostou do que ouviu, não esqueça de nos seguir nas redes sociais e deixar seu feedback. Adoramos saber o que você pensa e quais livros você gostaria nas próximas edições. Lembre-se, a leitura é uma jornada que nunca termina, então pegue seu próximo livro, mergulhe nas páginas e deixe sua imaginação voar. Até a próxima, que suas leituras sejam sempre inspiradoras.